E lá vamos nós, pessoal. Galera, eu tô falando pra vocês, cara. Tem algo errado com esse joguinho, com esse DBD Mobile aí. Eu não sei não, hein, cara. Eu acho que não vai ter nenhuma atualização esse mês, tá? Tá tudo muito estranho, muito quieto, certo? Vai ter mais uma atualização agora dia 24. No caso, era para ter a mesma atualização no dia 24, certo? E depois mais uma atualização no dia 31. Galera, se até dia 31 não chegar nenhuma atualização, escute bem, se até o dia 31 desse mês, certo? Que é passando essa semana, né, na próxima, tá? Não chegar nenhuma atualização, o jogo morreu, tá bom? Olha aqui, ó. Até o próprio Twitch, acho que é assim que fala, certo? Colocou aqui, ó. Deixa eu traduzir aqui que é um pouquinho melhor, né, cara? Que inglês do pai não é bom, olha lá. Eles deletaram as postagens, né, de perguntas e respostas sobre suas, né, perspectivas futuras. Falei pra isso pra vocês ontem, não falei? Que eles tinham removido, né, informações importantes do nada. E tinha outra coisa também que eu esqueci de mencionar, que já vou falar pra vocês aqui, que o Dude até colocou aqui também, ó. 2. Não houve uma única atualização de conteúdo desde o dia 2 de setembro. Não, desde agosto. Porque conteúdo não teve em setembro. Aquilo não foi conteúdo. Foi simplesmente um gacha para roubar todo mundo, escamar. Mano, 30 mil Auric Cells, irmão. Aquilo não é conteúdo. Conteúdo é mapa novo, é killer novo. Um evento de verdade, que não foi o que teve em setembro. Foi apenas uma. O nome Blood Moon estava lá, mas não tinha o evento Blood Moon de verdade, certo? Nem foi um evento, né? Como eu disse, foi só um evento para escamar, que só lançou skin custando 30 mil Aurics, certo? Então, a última atualização de conteúdo novo mesmo, realmente, foi em agosto, que lançou o mapa do Fred. Então já vai fazer o quê? Setembro, outubro. Já tá completando aí, né? Quando acabar esse mês, né? Vai dar 2 meses aí sem conteúdo novo. Nenhum. Nada. Nenhum eventozinho, nem nada. Nem porra nenhuma. Aqui, ó. Vamos aqui para a parte 3, ó. 3. Não houve um novo capítulo, né? Barra personagem desde julho. Isso é verdade, né? O último personagem que lançou foi a Sable e o Desconhecido. 4. O Rift atual, que começou no dia 5 de setembro, né? Deveria terminar no dia 31 de outubro. Como eu disse, galera, se até o dia 31 de outubro não tiver nenhuma atualização, certo? Nenhuma atualização até o dia 31. É porque o jogo vai de Based, tá bom? Eu não sei se a NetEase vai passar para a Behavior, se a Behavior vai passar para outra empresa, eu não faço ideia, irmão. É aquilo, tá só o pó, tá? Tá só o pó da rabiola, tá bom? Foi estendido até dia 20 de março, né? E no em março, galera, é quando completa mais um ano de jogo, certo? Então, se for para o jogo acabar, né, se realmente, né, não lançar mais atualização, né, chegar tipo no dia 31 agora não tiver TT, nem novembro, nem dezembro, é porque o jogo realmente foi de based, certo? Acabou. Aí já era, irmão. É só aguardar dia 30 de março. Dia 30 de março, não. Só aguardar março, né? Que daí o jogo completa mais um ano de vida. Aí eles vão desligar os servidores, provavelmente, porque eles não vão ficar mantendo servidores ligados, né? Porque tem que pagar, né? À toa, né? Sendo que não vai estar tendo lucro nenhum, certo? 5. Eles deveriam fazer o segundo, né? Que é, acho que é perguntas e respostas, alguma coisa assim, né? Que é que os desenvolvedores, né? Tipo, falam para os players, né? Olha, a gente vai fazer X coisa daqui a não sei quanto tempo, olha, tem planejado para lançar X DLC, né, ano que vem, tipo isso, entendeu? Eles falaram isso, galera, né, de lançar esse que certo? Acho que é assim que fala, que ei, não sei como é que se pronuncia isso, tá? Lá no DBD da Ásia, no caso no Twitter, né, do DBD da Ásia, todos os meses, né, no dia 19. E já passou de 19, certo? Ó, ele postou isso aqui dia 20 de outubro, postou ontem. Então, não teve isso mais, certo? Mas foi silencioso, certo? 6. Eles mantiveram as mesmas recompensas de gacha barra pedra por um mês. Cara, isso daqui é verdade. Eles mantiveram o gacha daquela. Como é que é o nome? Da Nurse. Cara, ficou por. Da Nurse, eu acho? Eu não lembro. Mas teve um gacha que ficou por muito tempo. Acho que foi 40 dias, alguma coisa assim que ficou. Tipo, falei, caralho, que porra é essa, mano? 40 fucking dias uma porra de um gacha. Aí o gacha acabou, eles não atualizaram. Entendeu? Isso daqui tem essa parte aqui também.
muito tempo. Honestamente, boa viagem. Estava se tornando cada vez mais desprezível com seu uso de arte de IA e roubando artes de fãs, cara. Eu nem sabia dessa parte, galera, mas a NetEase é ladrona. Ela tava roubando, cara, artes de fãs, dando uns retoquezinhos. Cara, acho que foi aquela banner lá da Yui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão, do Ipalito. Se eu não estiver enganado, pessoal, foi essa arte aqui, ó, que a NetEase deu os golpes, né, e roubou de algum fã aí. Se eu não estiver enganado, certo? Eu posso estar enganado, né? Mas, porra, ela roubou, mano, na cara dura a arte de um fã, como o Twitch mencionou aqui, ó, olha lá, roubando arte de fãs, ó. Olha lá. Cara, ó, roubando arte de fãs, transformando o conteúdo da loja de PC em gachas fraudulentas, né? Tem essa parte aqui também, cara. Essa parte aqui de roubos aqui, né, de arte de fãs, eu nem sabia, mano, tinha até esquecido, pra falar a verdade, né? Fazia já um bom tempo que ela tinha feito isso, eu nem lembrava, né? Muito obrigado, Twitch, por relembrar, né, filho? Você é louco, cara. Além dela fraudar o jogo, cheio de gacha, ainda tá roubando as coisas de fã, dando os retoquezinhos e lançando... Ai, caramba, cara. Aí tem a parte aqui dos gastos fraudulentos, aqui é verdade. Como eu mencionei pra vocês, ó. Pegou o conteúdo lá da Lua de Sangue, cara, e transformou, tipo, 6 skins, alguma coisa assim, 5 skins, que no PC, tipo, era um preço X, né, específico pra tu comprar, acho que era 1080 Aurix, alguma coisa assim. Aqui chegou por 30 mil. Galera, ela não lucra. Gacha. Só dá lucro se você lançar coisa exclusiva e de parceria. Aí dá lucro. Por que eu falo isso? Porque lá no Identify tem gacha. E por que no IDV o gacha dá certo? Porque é sempre gacha de parceria na maioria das vezes, certo? Então, lógico, se a pessoa gostar daquela parceria que a NetEase fez, ela vai gastar muito dinheiro. Aí ela vai lucrar, é claro. Mas é porque é um gacha, porra, né, licenciado. Né? Não é o caso aqui do DBD Mobile, que teve 2 gachas licenciados, só que foi da Sadako e do Attack on Titan. E acabou, entendeu? Se fosse todo gacha que ela fosse lançar, tipo, todo mês vai ter um gacha, ou a cada 2 meses vai ter um gacha, vai ser um gacha licenciado. Ok, aí tudo bem, seria um gacha ali para a galera que, pô, que realmente tem dinheiro para gastar e curtiu aquele gacha licenciado que ela poderia fazer, certo? Aí ela ia lucrar bastante. Mas agora, fazer gacha com skins normais, tipo, uma skin não tem nada demais, certo? Que é as skins do Blood Moon, são apenas skins ok, certo? Ela jogou no gacha, 30 mil Aurix, 3 pessoas compraram só, e como é que lucra? Irmão, o que vale mais? Ó, o que vale mais, irmão? Ela lançar todas essas skins na loja por 1080 Aurix, e 100 pessoas comprarem, ou 3 pessoas só comprarem, pessoal. Fala pra mim. A Auric no mobile é R$54,90, né? R$54,90, certo? Ou R$53,90, uma coisa assim. 1080. Se 100 pessoas comprarem, olha o tanto de dinheiro que dá, irmão. Vale muito mais a pena deixar na loja do que no gacha. Eu já falei, o gacha pode continuar no DBD Mobile. O que não pode é ficar pegando as coisas que no PC ou é de graça ou chegou na loja por um preço X e ela jogar no gacha. Ela poderia muito bem fazer várias skins bonitas, né? Ela mesma, tipo a NetEase, pô, skin foda, pá, ali com efeito mudo mori e jogar no gacha. Aí a pessoa ia se interessar e ia gastar, né? Se ela quisesse. Mas aí seria coisas tipo skins da NetEase. Aí é ok, aí é coisas dela. Agora, pegar o que é da Behavior e transformar, cara, em um cassino, uma Blaze ridiculamente roubada, velho, não dá, irmão, entendeu? Isso é muito podre, tá? Aí teve até o Naughty Bear, que chegou custando R$600. Cara, no PC, a porra do Naughty Bear chegou por 1.450 Aurix, uma coisa assim, né? Se não estiver enganado, foi 1.450 Aurix. Aí depois ele ficou de graça, ele tá de graça agora no PC por 29.700 fragmentos, eu acho, uma coisa assim, certo? Então... Tá vendo, galera? Tipo... Né? Tá, ao que tudo indica, cara, é isso que vai acontecer, certo? O jogo, ele vai de arasta, cara. Certo? Não tem o que fazer, cara. Tem até aqui o Procionic, ó. Que ele também comentou sobre isso daqui, ó. Olha lá.
Acho que aqui é a tradução. Calma, deixa eu tirar a tradução que tá em inglês aqui, ó. Olha lá. Mais indícios, né, cara, de que o DBD Mobile pode estar indo de arrasta pra cima, my friend. Tem chance da Behavior cuidar do DBD de novo? É possível, cara. Na minha opinião, ela poderia cuidar do DBD Mobile, dar uma repaginada, já falei, cara. Se o pessoal da Behavior tipo, fazer um trabalho ok, o jogo dá bastante lucro, porque o jogo mobile, galera, dá dinheiro, certo? É só fazer algumas mudanças. Eu já fiz até um vídeo, cara, basicamente pra NetEase, mano. Acho que tá até aí esse vídeo, é pra NetEase, alguma coisa assim, o título eu não lembro. Cara, é tão simples, cara, é só questão de tu fazer o quê? Remove o gacha, ninguém gosta dessa porcaria, tá? Remove essa bosta, tá bom? Lógico, mas tem que sair primeiro da mão da NetEase, porque a NetEase não vai remover o gacha, a NetEase ama gacha. Então faz de conta que o jogo vai para a mão da Behavior. Ela remove os gachas. Ela coloca preço regional nas Auric Cells e lança uma DLC que todo mundo quer, que é o quê? Stranger Things. Mano, vocês não têm noção o tanto de gente que quer voltar a jogar esse jogo se só essas 3 coisinhas acontecessem no jogo. Só. Stranger Things, redução de preço, remoção de gacha. Irmão, ia voltar muita gente para o jogo. Eu não estou zoando, irmão. Fora que eu ia fazer minha parte como criador de conteúdo e ia divulgar. E, cara, como eu sei divulgar bonitinho o jogo, mano, muita gente ia voltar para o jogo, galera. Eu não estou brincando. Mas ela vai fazer isso? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que o jogo, se for para sucumbir, vai sucumbir só ano que vem, tá? Eu espero, né, que a NetEase nos surpreenda aí, né, cara? Porra, e chega no final do mês agora e lança uma TT bala, mas, ao que tudo indica, não vai ter nada, certo? Mas é aquilo, né, pessoal? É tristeza, né, cara? E aqui tem até outra coisa aqui, ó. Olha lá. Mas pergunta sincera aqui, o que rolou, né? Parecia tão promissor. Era promissor, cara. Era promissor o jogo, irmão. Infelizmente, vários erros aí, né, cara, foram cometidos pela NetEase. Eu fiz até um vídeo, né, que eu vou postar amanhã aqui no canal, tá bom? Que, porra, a NetEase errou pra caralho. Aqui, ó, acho que a NetEase achou outro jogo pra lucrar mais, cara. É, realmente, cara, a NetEase tem fama de farmar e vazar, galera. Ela farma e vaza, farma e vaza. Ela... Sabe? Ela farma pra caralho, irmão. Por isso que ela colocou o Nauri Fraud em um recarga, né? Porque basicamente você tá comprando Aurix para receber uma skin. Então basicamente você tá comprando a skin, né? Entre aspas, certo? Aí teve do Blood Moon, vários outros gachas sobados, skins que eram para ser lançados na loja foram lançados no gacha. Mano, tipo, de um gacha que tinha quando lançou o jogo, que era o gacha de pedra. Depois de um tempo ela lançou o gacha do ovo, o gacha da roleta. Aí depois o gacha dentro da loja. E depois o giro sangrento, que é o pior gacha do mundo, velho. Então de 1 foi para 5 gachas, ó. Olha só pra tu ver, irmão. Giro sangrento, gacha do ovo, roleta e o gacha dentro da loja, porque tem um gacha dentro da loja agora, se você não viu. E... caramba, pera aqui. E o gacha de pedra, certo? Tipo... oh my god, cara, que fraude, mano. Ai, isso é louco, que tristeza, galera. Mas tá aí o videozinho, a gente se vê no próximo. Valeu, galera. Até mais.